Queridos, vamos abrir inicialmente a escritura na Epístola de Paulo aos Colossenses. Quero ler aqui alguns versículos do capítulo 3 com os irmãos, mas logo, se o Senhor permitir, eu quero conduzir os irmãos a Romanos capítulo 12. Capítulo 3, vamos ler os versículos 12, 13, 14 e 14. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Queridos, quando eu leio esta porção e outras similares a esta, que se encontra em todo o Novo Testamento, Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7, esse texto de Paulo aos Colossenses, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, são vários textos que trazem a mesma tônica, o mesmo sentido, porque todas elas, num primeiro momento, numa leitura um pouco superficial, parece que seriam meros mandamentos a serem seguidos, a serem cumpridos. Quando acontece de o cristão, o leitor, o estudante da Escritura, toma a Bíblia e toma esses textos, como lemos agora, imagine só: revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando se lê coisas parecidas com essa, o cristão, num primeiro momento, e entende isto como meros mandamentos, ocorre que agora ele sai à procura de uma vida adequada nesse sentido. E não raras vezes a decepção, no sentido de a pessoa falar assim: puxa, esses mandamentos são muito altos, usando até um termo de João, diria: esses mandamentos são muito penosos, são difíceis, ainda não estão para mim. Porque aí ele olha para si próprio e aí começa a ver que ele não é nada daquilo que a Escritura, digamos assim, estaria exigindo, e aí cria-se um abismo muito grande entre aquilo que a Escritura diz e a praxis cristã. Ou seja, cria-se um hiato, uma separação, um abismo entre a ortodoxia e a ortopraxia, que é a prática reta e o ensino reto. De sorte que, pelas minhas observações, e há bastante tempo eu tenho observado isso, tenho buscado compreender isso, o fato é que a maioria dos cristãos vivem esse dilema. Um dilema de, embora saiba de toda a profundidade do que se pede de uma nova criatura, de um novo homem, mas não há o alcance efetivo. Alguns até tentam, eventualmente, conseguem ficar ali um dia, 2 dias. Alguns entendem que precisam estar constantemente naquele sistema de oração, de consagração, um policiamento muito grande, porque no momento em que ele se esquece um pouquinho, ele cai naquilo que de fato ele é. E tudo isso prova uma coisa, tudo isso prova uma tese, que eu tenho trazido há bastante tempo e quero lembrar os irmãos. A tese de que, a despeito de o Evangelho de Deus ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, isso é um fato. Eu não duvido absolutamente
desta verdade que está em Romanos capítulo 1, versículo 17, 16, mas ocorre que os cristãos, na sua maioria, talvez não por culpa sua, né? Muito mais por culpa do nosso aprendizado ao longo da nossa experiência cristã. Nós fomos doutrinados de uma maneira. Se essa doutrinação ela foi equivocada, ocorre que um entendimento equivocado nos levará a uma prática cristã equivocada. Então, eu diria que o cristão certamente tem a sua responsabilidade, mas o fato é que a herança teológica que nós recebemos tem muito maior responsabilidade, no sentido de sermos, na maioria das vezes, cristãos meramente nominais. O cristão nominal é aquele que ele leva o nome de cristão, mas organicamente ele não é ainda. Ou seja, ele um dia aceitou Jesus, ele passou pelo batismo, como diz dentro do sistema religioso, ele começou a participar, como dizem, né, da ceia do Senhor, como costumam dizer, nós chamamos de partir do pão, e daí a pessoa passou a cumprir alguns regulamentos na igreja da qual ele participava, aquele sistema de doutrina, geralmente de usos e costumes, de liturgias, de práticas religiosas. Daí ele ficou muito bem adequado a esse sistema religioso, mas ele não assimilou o espírito do evangelho. Isso é uma acusação, ou que seja uma denúncia muito grave. Não é sério. O melhor, é sério o que estamos dizendo. Não é brincadeira isso. Eu acredito que um cristão honesto, sincero consigo mesmo, vai poder constatar a sua própria dificuldade. Tem aqueles que não, que falam, esse pastor falando bobagem, eu sou crente há tantos anos e vida de santificação, mas a pessoa talvez não consiga ver, coitada, né? A sua realidade interior, de fato e de verdade. Imagina vocês que Nicodemos, que era um homem modelo, padrão do judaísmo, no que tange ao cumprimento da lei, chegou para Cristo dizendo, olha, sabemos que tu és mestre e tal, vindo da parte de Deus. Jesus não hesitou em responder a ele dizendo, importa-vos nascer de novo. Ou seja, em outras palavras, Nicodemos, você tem uma boa conduta externa de acordo com a lei mosaica que trabalha apenas o exterior do homem. Mas o problema de todos os homens é interno, é de coração, é de espírito, é de consciência. Por isso tem que nascer outra vez, tem que nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Nascer agora para uma nova consciência. Mas em razão que Ezequiel fala que Deus daria um novo coração, um novo espírito, né? Uma nova disposição. E, portanto, é preciso que nós insistamos nessa tônica. A necessidade da experiência do novo nascimento. O que implica necessariamente a morte do velho homem. Por isso que hoje eu quero falar para os irmãos algo que eu, pensando propositadamente, eu resolvi denominar a expressão natural do novo homem. Alguém poderia questionar, ora, pastor, mas natural? O novo homem é espiritual, é do céu, não pode ser natural. Talvez até pensando, talvez, no que diz lá em 1 Coríntios, né? O homem natural não entende as coisas do espírito e tal. Mas não é nesse sentido que eu estou tomando a palavra natural. Eu estou tomando a palavra natural no sentido da natureza. A expressão natural do novo homem, ela é tão natural quanto a expressão natural do velho homem. Ou seja, o velho homem, ele age, enquanto o velho homem, sem esforço, sem ensinamento, sem policiamento. Ele age com naturalidade. É natural, está de acordo com a natureza dele. Por exemplo, você já viu porventura um cachorro se esforçando para ser um cão? Tem esforço. Não, ele é cachorro, ele nasce, ninguém, não vai para nenhuma escola, não vai para nenhuma igreja de cachorro, de cão. E ele sabe ser um cão normal, ele late, porque ele é cachorro, ele gosta de comer ração, osso, porque é da sua natureza.
Não é isso mesmo? E, portanto, ele entra no cio, e ele corre atrás dos carros na rua. Enfim, o cachorro é cachorro. E isso acontece com um pássaro. Imagine só um peixe se esforçando para viver dentro da água. E ele orando: Senhor, me ajuda a viver dentro dessa água. Aí com falta de ar, ele fica lá tentando respirar e volta para a água e volta. Não tem luta, é natural. Está de acordo com a natureza daquele peixe, daquela ave. Então, no caso do velho homem, para ele é natural. Mentir para o velho homem é natural. Falar mal dos outros para o velho homem é natural. Normal. Não há esforço, é uma coisa que sai, você nem sente, não é? Semelhantemente, a vida cristã, o novo nascimento, enquanto novo homem, não pode ser diferente. Porque tudo que é para o mal é muito natural para nós, e quando se trata das coisas divinas é tudo muito difícil, é tudo quase que impossível, e tem que viver um policiamento 24 horas para ver se você consegue fazer alguma coisa parecida com a vida cristã. Não estaria correto isso. Então, a nossa profunda dificuldade, eu falo nós, eu falo de todos os cristãos, e sobretudo daqueles que reconhecem a si mesmos, que se julgam a si mesmos, e que se preocupam com a mudança de vida, certamente o testemunho de cada um desses vai ser sempre o mesmo, dessa profunda dificuldade. Não quero dizer que todos, 100% têm a mesma dificuldade, porque pode haver aqueles que, por uma razão que nós desconhecemos, tenha conseguido experimentar uma vida orgânica em Cristo. Mas, no geral, o que eu ouço dos cristãos é sempre a mesma coisa, não é? Basta você olhar para a dificuldade da igreja de reagir diante de coisas tão básicas, coisas tão simples, não é? O congregar se torna tão difícil para as pessoas, e deveria ser uma coisa tão natural, porque o que é o se reunir com a igreja? Por que nós gostamos tanto de nos reunir para tantas coisas seculares, terrenas, mas se trata de reunião de igreja é tão difícil? Por que uma reunião de churrasco com os amigos dura o dia todo e parece que passou tão rápido, e uma reunião de 2 horas é tão demorada, tão chata, e o local de reuniões é tão longe, né? E qualquer nuvenzinha que aparece já é motivo de nos fazer desistir de ir? Você entende que há uma dificuldade? E nós temos vencido, mas vencido com luta, com esforço, determinação. Mas isso pode melhorar muito mais. Nós levarmos uma vida cristã tão natural, ter uma expressão de Cristo tão natural, que seria como respirar. Você já observou que hoje você não observou que você está respirando? É natural, respiração, a não ser se você sofre de asma, ou de alguma outra coisa nesse sentido, aí você fica procurando o ar, aí quem procura o ar sabe que o ar, mas se não tiver esse problema, é tão natural respirar que nós nem percebemos que estamos respirando. Se ninguém falar sobre a respiração, você nem se atenta para o fato de que ela está sempre aí. O ar está sempre aí. Então é preciso nós entendermos a vida cristã do princípio do novo nascimento. Novo nascimento não é algo que acontece no sentido, digamos, de uma ação miraculosa, divina, num momento específico, estanque da sua experiência, como se prega comumente. O que as pessoas falam? Hoje mesmo ouvi alguém dizendo assim: olha, está em Romanos que se nós invocarmos o nome do Senhor, seremos salvos. Então diga: ó Senhor Jesus. Aí, ó Senhor Jesus. Pronto, foi salvo. Agora é só, não é? Mas talvez isso seja o fato de se ter feito uma leitura muito superficial da Escritura e não ter entendido que novo nascimento é uma questão que se constitui. Mas porque o novo nascimento, vão dizer, é o Espírito Santo que vem e entra, e agora ele passou a habitar a pessoa. Antes não estava. Então, antes de o Espírito Santo vir, você não era filho de Deus. Agora que o Espírito Santo veio e entrou, você é filho de Deus. Mesmo que você não dê a mínima atenção para ele dentro de você, no sentido de não andar no Espírito, você nasceu de novo. Nova criatura é. Tudo certo.
Ainda que você não tenha a expressão do novo nascimento, ainda que você não tenha as características do novo nascimento, ainda que você não manifeste a natureza do Pai Celestial. É assim que a teologia sistemática entende. Novo nascimento é quando o Espírito Santo vem de fora para dentro habitar o homem, ainda que a sua vida não mude nada. Eles vão dizer, o fato de ele estar em você já mudou tudo, embora você não experimente nada, porque isso vai depender de você querer ou não depender dele. Mas isso me soa um pouco estranho, eu considero. E tem que soar estranho em você também. Primeiro porque o Espírito Santo não pode vir de lugar algum para habitar em mim, porque isso já implicaria que ele não é onipresente. Não é verdade? Quem é que sai de um lugar, se desloca para um outro lugar onde outrora não estava, é quem está preso no tempo e no espaço. A questão de distância e de tempo é questão da física. Não é isso mesmo ou não? Pastor, mas a Bíblia diz, eu enviarei o Espírito Santo veio do céu e pousou na cabeça das pessoas que estavam ali, não é isso? Sim, você vai encontrar essa linguagem em toda a Bíblia. Um texto que eu costumo usar, para vocês entenderem um pouco, seria Gênesis capítulo 18, ali os últimos versículos. É interessante como a linguagem da Bíblia fala de um modo tão natural, tão humano, uma linguagem tão adequada ao homem, que se você não tiver o discernimento, você vai dizer que Deus não pode ser nem onipresente, nem onisciente. Porque o texto lá diz assim, Deus, imagina lá no céu, falando, eu vou descer à terra para ver se aquilo que me chega aos ouvidos é deste modo mesmo que está acontecendo. Olha aí, ele fala assim, eu tenho que ir lá para saber. Eu tenho que ir lá. Então lá ele não está. Então não se pode dizer que ele é onipresente, entendem não? E se ele tem que ir lá para saber se as coisas são assim mesmo, então ele também não sabe. Vocês entendem? Bem, então entendamos, esta é apenas uma linguagem que nós chamamos antropomórfica, uma linguagem em forma de homem, ou em forma de linguagem humana, porque nós somos humanos. Mas não podemos ler a Bíblia prescindindo dos atributos essenciais e incomunicáveis da divindade, que é sobretudo a onipresença, onisciência e onipotência. Tudo bem? Bem, por todos os efeitos, então, o que mais soa estranho é o fato de alguém declarar que nasceu de novo e a sua vida manifesta o velho homem e nega a expressão do novo homem. Chega a ser estranho. Nós temos que rever os conceitos. A nossa proposta é olhar sempre a Escritura numa perspectiva orgânica. O fato, e eu quero levar os irmãos para o livro de Romanos, eu quero caminhar um pouco com os irmãos, para os irmãos entenderem algumas coisas. Pode abrir em Romanos capítulo 12. Mas eu vou começar bem antes, falando para vocês, até chegar no capítulo 12, tá? O livro de Romanos é um livro muito especial na Escritura como um todo, porque eu costumo dizer que é o evangelho aplicado. Se nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos o evangelho biográfico de Jesus Cristo, narrando o seu viver terreno, a sua história, os seus movimentos, suas pregações, desde o nascimento até morte e ressurreição, Romanos, ele se atém aos aspectos essenciais da obra de Cristo, não é? Para falar o que a vinda de Cristo ao mundo, a sua encarnação e a sua morte, o que isso resultou de benefício e de graça para o homem caído. Por isso que no capítulo 1, ele não começa ali falando logo da obra de Cristo. Mas se vocês observarem, o capítulo 1, ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, separado para o evangelho de Deus, né? Que diz respeito ao seu Filho. Então ele apresenta o evangelho enquanto sendo o próprio Filho de Deus. Esse é o evangelho. Mas aí ele começa, a partir do versículo 18, a tratar primeiramente da condição humana, mostrando o que é o homem nascido de Adão. Como é que esse homem age no mundo.
E qual é o motivo por que ele age deste modo no mundo? E a primeira coisa que ele vai dizer no capítulo 1 é que os homens abandonaram o conhecimento de Deus. E aqui, portanto, ele está tratando da queda do homem. Então entenda você que a queda, ainda que representada em Gênesis capítulo 3, com o fruto sendo comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Paulo não usa nenhuma metáfora, nenhuma linguagem simbólica, ele vai ao ponto. Capítulo 1, versículo 18 em diante, vai dizer que o homem, que Deus se mostra ao homem criado. Ele se revela ao homem criado. Ele revela seus atributos, ele revela sua divindade, ele revela o seu eterno poder. Porém, a despeito de um homem ter diante dos seus olhos esta revelação, o que deveria levar o homem, essa revelação deveria levá-lo ao reconhecimento de Deus, que Ele é o Criador, que Ele é o gerador de todas as coisas, que tudo procede dEle, e eu posso encontrar os atributos da divindade na criação, e assim eu posso agora amá-lo, eu poderei servi-lo. A despeito desse conhecimento, dessa revelação, o homem virou as costas para Deus. Leia comigo para vocês terem uma ideia, e para entender qual é o problema do coração do homem. Temos que entender isto. O problema. Nunca nós vamos resolver o nosso problema se nós não conhecermos o problema. Seria mais ou menos assim. Jesus veio e os fariseus falavam que não precisavam do evangelho, nem de Cristo. Aí Jesus falou o que para eles? Eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Agora eu pergunto, os fariseus eram sãos? Eram saudáveis? Ora, mas eles não viam a sua enfermidade. Então Jesus diz, os sãos, vocês acham que não são doentes, tá bom. Então eu vim para o doente. Então o doente tem que reconhecer a sua enfermidade, tem que conhecer a sua enfermidade, para tomar o antídoto, né, o remédio contra a queda. Então veja só, capítulo 1, rapidamente, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí o 21, porquanto, olha a descrição do que é efetivamente a queda do homem. Tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Não lhe deram graças. Então, é a negação dessa fonte bendita e eterna, que é o Todo-Poderoso. É o homem falar não ao Criador. Por quê? Porque este homem, quando diz não ao Criador, essa é a síndrome de Lúcifer, é o orgulho que se instaura por se considerar maior do que toda a criação, porque o homem de toda a criação, ele é o maior. E Lúcifer, na escala dos anjos, era o maior. Então, por se achar melhor, porque tem outros abaixo de si, acha que agora é suficiente. Então ele não glorifica, ele não rende graças, não dá a glória devida. Dar glória a Deus não é dizer glória a Deus no culto, não tem nada a ver com isso. Pode até ser que seja, eventualmente alguém pode falar glória a Deus no coração correto, naquele sentido. Amém, é válido, né? Mas o dar glória a Deus nem sempre implica você proferir essas palavras. Porque o glorificar a Deus, o render-lhe graça, fala de um profundo reconhecimento dele enquanto a fonte de todas as coisas. É poder declarar, nele nós vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Imagine que sem ele, portanto, não há vida. Não há existência. Poxa, se eu, de alguma maneira, me alegro porque eu estou aqui vivo, eu só posso me alegrar nele, porque ele é a causa. Nada que eu tenha, que eu não tenha recebido, e que não seja ele próprio enquanto tudo em nós. Ou tudo para mim, ou tudo para você. Então, esse homem não reconhece. Aí veja então o contrário, já que ele não dá graças, nem rende glória, não dá glória nem rende graças, o oposto disso é, antes se tornaram nulos, onde? Em seus próprios raciocínios. Olha onde acontece a coisa. O homem se tornou nulo
Ele se tornou uma coisa banal, sem nenhum valor no seu raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então o coração tornou-se tolo. O problema é que o homem agora tem um coração insensato, tolo. Esse homem tem um coração nulo. Portanto, ele tem um coração caído. Aí diz o texto, inculcando-se por sábios, ou seja, inculcando, por exemplo, ele acreditando, pensando de si mesmo mais do que convém, ao invés de falar assim, puxa, a sabedoria que nós temos, e nós temos razão, inclusive, vem da razão suprema, que é o Cristo de Deus, o Logos. Mas não, ele inculcou-se por sábio, achava que agora estava podendo, tornaram-se loucos. E a partir daí, portanto, porque ele nega o que é devido ao eterno, e agora ele confere por usurpação e ignorância a si aquilo que ele não é, daí para frente todo o seu caminho é um caminho de degradação. Tudo o que ele fará daí para frente estará nessa base e levará consigo essa marca do pecado. Isso aqui, inclusive, de Romanos capítulo 1, vai mais longe porque é dito que Deus os entregou. Ou seja, Deus permite que a criatura que ele fez, dotada de livre-arbítrio, possa tomar esses caminhos. Deus permite, porque Deus poderia impedir. Como o pai do filho pródigo poderia dar uma pisa bem dada nele, amarrar ele, né, chamar um médico para colocar um remédio na veia para ele dormir, chamar um psiquiatra, um psicólogo, né, para ele não sair de casa, colocar os guardas na fazenda, colocar alguém vigiando ele constantemente. Mas não, deixa ir. Deus é muito sábio e o seu amor não tem medo de perder os seus filhos. Não que ele não tenha medo de perder, mas é porque ele tem a consciência de que o seu amor, por fim, trará o seu filho de volta. Ele confia no seu amor. Bem, daí então vocês percebem que o problema do homem está nisso. A queda gera uma inimizade. Querem ver uma coisa? Vamos lá para o livro de Colossenses, capítulo 1, vocês verem que há uma inimizade. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 21. Olha que coisa linda. E a vós outros também que outrora, vai falar da nossa condição antes da nossa conversão, éreis estranhos. Éreis estranhos. Aí, em que sentido nós éramos estranhos? Nós éramos estranhos porque nós deixamos a casa do Pai, nos tornamos estrangeiros, nos tornamos um forasteiro, um deserdeiro, um desertor, né? Nos tornamos estranhos àquilo que Deus é, nos tornamos estranhos à nossa própria natureza, porque fomos criados à imagem de Deus. E vós outrora que eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então veja que foi gerada uma inimizade no coração do homem. Cuidado para você não pensar que a inimizade está de Deus para o homem. Deus não tem inimizade para com a sua criação. É o homem que se torna inimigo de Deus. Inimigo da vontade de Deus. Inimigo do próprio Deus enquanto não desejar a comunhão com o Criador. É o homem que se sente ameaçado de Deus, porque ele pensa que se ele continuar desregrado, qualquer hora Deus pode cercar ele e dar uma pisa nele. E aí ele tem a Deus agora como seu inimigo. E começa uma competição da parte dele. Deus não tem nada disso. Ele se torna inimigo no entendimento. Então eu quero que vocês entendam que toda a constituição do velho homem, e portanto toda a expressão natural do velho homem, existe em razão da mente e do coração dele, que tendo se afastado de Deus, negado a paternidade divina,
negado a Deus como fonte de todas as coisas. O homem agora, achando que era sábio, que era poderoso, que podia tudo de si mesmo, se tornou insensato no coração, obscurecido de entendimento, começou a levar uma vida na base do orgulho, do ego, e agora todas as suas obras são más. Então, o Evangelho propõe duas coisas. Primeiro, que este homem ele precisa ser reconciliado com Deus. Ou seja, ele tem que voltar a Deus. Ele tem que fazer as pazes com Deus. Ele precisa reconhecer a sua condição e voltar a Deus. Para isso, não existe reconciliação sem arrependimento. Mas, infelizmente, todos esses nomes, arrependimento, reconciliação, se tornaram termos teológicos, muito distantes de uma realidade. Tendo que a palavra arrependimento, metanoia, no grego, que significa mudança de mente, de coração, de disposição. Quando, portanto, ocorre tal mudança de disposição, logo agora esse homem não pode pensar mais como outrora. Porque se ele ainda é controlado, se ele ainda é dominado pelos pensamentos vãos e nulos e obscurecidos do velho homem, como pode dizer que houve arrependimento? Não houve. Arrependimento é assim, tá bom, eu me arrependo porque eu quero ir para o céu. Mas temos que deixar essa visão equivocada de achar que nós estamos enganando a Deus, ou que podemos enganar a Deus. Não. Arrependimento é algo que se opera no coração. E não pode haver arrependimento sem fé. Porque fé não é um mero acreditar em Deus. A fé, ela na verdade, é uma disposição de fidelidade àquilo que Deus é e à verdade de Deus. A raiz da palavra fé é a mesma raiz da palavra fidelidade. Fé e fidelidade são da mesma família. Elas participam de um mesmo radical, de uma mesma raiz, que traz no seu cerne o sentido e a semântica da palavra. Então, fé não pode ser diferente de fidelidade. Então, é quando o homem, ele iluminado pela verdade, ele fala, puxa vida, o que aconteceu comigo? O que eu estava fazendo? Que coisa mais idiota, tola é essa, de achar que eu era o que eu não sou, e desprezar a fonte, aquele que é. E eu preciso, portanto, retornar a essa fonte, começar a lhe render glórias, e lhe render graças, e passar a ter uma atitude de confiança nele, e uma atitude de fidelidade a ele, para que agora eu, uma vez, isso é reconciliação, não é? Imagine só você, digamos que você tenha feito um grande mal para uma pessoa, aí você leva aquela maldade no coração a vida toda, e fala assim, olha, você precisa se reconciliar com a pessoa, você tem que ir à pessoa e reaver a sua situação. Aí você reconhece, vai lá e fala, puxa vida, eu fiz isso, e hoje a minha disposição, meu coração, minha mente, minha alma não me permitiria fazer isso. Eu nem sou aquela pessoa mais, aquela pessoa morreu. Eu sou uma nova pessoa. Por quê? Porque eu tenho uma nova disposição. O meu coração não vê você como via antes. Não pensa você como pensava antes. Não age em relação a você como agia antes. Então aquela pessoa morreu, houve a morte. E agora, essa nova disposição, que foi gerado a partir de uma iluminação, de um esclarecimento, esse coração é um novo coração. E agora, portanto, a minha atitude para com aquela pessoa muda completamente, porque mudou o coração, mudou a mente. Então, Romanos vai tratando desse homem, como que o homem, mediante a obra de redenção, a morte de Cristo, ele é reconciliado com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Se quando nós éramos inimigos, Deus não era inimigo nosso. Se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho. Pastor, mas de que maneira a morte de Cristo não se reconcilia com Deus? Ora, no plano divino, sabedor Deus de que
toda a ilusão do homem, toda a situação do homem de inimizade, era em razão da grande mentira que Satanás semeou no universo? Porque Satanás, o pai da mentira, que é homicida desde o princípio, que é o pai de todo o comércio, que se levantou contra o Altíssimo, mentiu contra Deus, contra a sua natureza, contra os seus atributos, contra o seu caráter, levando a criação a se revoltar do Criador e a se separar dele. Somente a morte de Cristo mostra ao mundo quem Deus é de fato. Quando estava ele na cruz, o seu sangue, ali a maior expressão de verdade, a maior expressão de amor, foi como uma grande luz para iluminar o coração do pecador e mostrando: é a este que você despreza, que você não dá graças, porque você julga que ele é tirano, que ele é perverso, que ele é mau. A cruz ilumina o coração do homem e é capaz de reconciliar o homem com Deus. Aí ele é reconciliado. Aí diz: muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a reconciliação, ela agora possibilita que a vida de Cristo em nós nos salve. Essa vida de Cristo é a nossa salvação. Salvação não é meramente você não ir mais para o lago de fogo e ir para o céu. Salvação é a vida de Cristo em nós. Eu dizia semana passada que quando Paulo fala em Colossenses capítulo 3, que nós constituímos o novo homem, devemos entender novo homem como aqueles que agora em Cristo obtiveram uma nova identidade. Uma nova identidade. Ora, se é o novo homem, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. É um só homem, é novo homem, não existe novos homens. É o novo homem. Todos nós constituímos o novo homem. Esse novo homem tem uma natureza. Porque ele tem a vida, ele tem uma identidade. Esse novo homem, ele é totalmente o oposto do velho homem. Ele é o contrário. Pastor, o que fazer para que eu possa viver a realidade desse novo homem? Alguém pergunta. Até porque alguém diria, né? Eu creio no Evangelho. E eu tenho essa luta que você falou no início. Tenho. Mas não é a luta. Eu tenho essa luta, mas eu creio. E eu quero entender mais, eu quero experimentar mais. Se alguma coisa está errada, é por ignorância. Mas não nego a minha fé em Cristo. Que é o caso, eu falei que a culpa maior é do ensinamento, que não nos permite trilhar, né? Nós cremos em Cristo. Não duvido da fé de ninguém. Mas levamos uma vida nominal. Muitas vezes. Então, a maneira é corrigir, portanto, o caminho. Corrigir o pensamento, para entendermos o funcionamento das coisas, né? Então, primeiramente, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Vamos corrigir algumas coisas aqui, no nosso pensamento. Vou começar do versículo 1, que a gente vai desenvolvendo, né? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor do povo de Israel, ou a favor deles, eles aqui é o povo de Israel, são para que sejam salvos. Então, olha o que Paulo está dizendo. A minha oração, o meu pedido, minha súplica a Deus, a favor do meu povo, a nação de Israel, é para que eles sejam salvos. Então, Paulo diz, eu quero que eles sejam salvos. Então, nós podemos trazer isso para nós. Nosso desejo é que todos nós sejamos salvos. Perfeito? Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Veja, eles tinham o zelo, tinha a religião, os princípios, os segmentos, tinha tudo. Ninguém podia duvidar, talvez, da sinceridade de um judeu, mas sem entendimento. Você vê que tinha que corrigir o pensamento deles. Eles não estavam claros com respeito a como compreender a Deus e servir a Deus e viver para Deus. Versículo 3. Porquanto, e aí aponta o primeiro problema dos judeus,
desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, a primeira coisa é que eles queriam estabelecer a sua própria justiça mediante a prática da lei. É o homem, que a despeito de ser judeu ou não, ele fala, não, eu preciso apenas de ter um bom comportamento, de seguir as leis, as regras, a moral, tudo certinho e tudo estará bem. Ignorando a obra de redenção de Cristo Jesus, que é a manifestação da justiça de Deus. Ou seja, é o homem que continua a ignorar a Deus, querendo ser por ele próprio, de si só, como um fruto do egoísmo, ter a sua própria justiça, sem Deus. Mas vamos continuar para ele esclarecer melhor. Versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Está falando da justiça que vem da lei, da justiça que vem da fé. Em outras palavras, se você quiser viver pela justiça da lei, viva. Se você for capaz de ser um homem justo, e o problema é que o homem não pode ser justo sem a fé e sem Cristo. Ah, pastor, aí você complicou, porque como é que é esse negócio? É porque o conceito de justiça, para nós também tem que ser um pouco corrigido, porque a palavra justiça tem a mesma raiz, o mesmo entendimento de ajustamento, de justificar. Justificar é você alinhar o seu coração e a sua mente com a regra principal. Ou seja, se nós nascemos de Deus, se somos filhos de Deus, no sentido de que Deus nos criou com a sua própria natureza, imagem e semelhança de Deus, com o afastamento do homem de Deus, ele passou a viver fora dessa lei de vida no homem, fora dessa natureza. O homem foi criado e é a imagem e semelhança de Deus, mas em razão da sua ignorância, da ilusão e das trevas, ele vive totalmente fora desse eixo da natureza de Deus em nós. Ser justificado é ser trazido de volta, alinhado a esse eixo dessa vida. Viver por meio desta natureza, em pleno reconhecimento que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem procura estabelecer a sua própria justiça, ele jamais vai se reconciliar com Deus, que ele quer a justiça própria. Ele não reconhece nenhuma inimizade da parte dele para com Deus. Então, ele sendo inimigo de Deus, logo ele se torna inimigo de todos os homens. Ou não? Como assim? Os homens entram numa disputa constante de todas as coisas. O ego vive a lutar um contra o outro. Os egos, né? Como eu falei aqui uma ocasião, a guerra dos egos. Tiago fala que os homens vivem a se morderem uns aos outros e a brigar uns com os outros em razão dos prazeres que militam na sua carne. Então, o homem, ele vive uma luta constante uns com os outros e uma inimizade também contra a própria criação. O homem é inimigo de Deus, inimigo uns dos outros, inimigo do cosmos. Por isso que ele destrói o planeta onde ele vive. O homem está totalmente desajustado de tudo, porque ele quer instaurar um reino para ele. É o princípio de Satanás, né? Eu subirei acima das estrelas dos céus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Pronto. Ele quer ser o que ele não é. Ele quer estar acima de tudo e de todos, isolado de tudo e separado de todos, inclusive de Deus. Esse ser não pode ter uma justiça. Não pode. Porque ele não está alinhado. Essa justiça só ocorre efetivamente, essa justificação, se ele se alinhar nesses princípios basilares da sua própria natureza. Aí ele se ajusta com Deus, consequentemente se ajusta com o seu próximo.
quando o homem estabelece uma justiça própria, justiça de lei, essa justiça ela é enganosa. Ela dá uma falsa impressão de que o homem é justo sem que ele seja de fato. Vocês entendem, não? Por isso que o homem precisa desta justiça divina, que é esse alinhamento da mente, do coração, da alma, com Deus e consequentemente com o próximo e com toda a criação, participando da grande obra, que a reconciliação de Deus no seu Filho é para com os céus, a terra, os homens e todas as coisas. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Então é dito, versículo 6, mas a justiça decorrente da fé diz, ela nos ensina, olha, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Ou seja, essa justiça não procura, por meios próprios, fazer aquilo que é do próprio Deus realizar. Ele vai partir de uma confiança de que Deus fará nele aquilo que deve ser realizado. Mas não é uma fé vazia. É uma confiança de que Deus fará. Portanto, você deposita toda a sua confiança nele. E quando se deposita toda a confiança em alguém, você não hesita segui-lo. Você não questiona a vontade dele. Porque você confia. Você se entrega. Na verdade, o homem é muito desconfiado de Deus ainda. No sentido de que o homem não vai, raras vezes, ele pensa saber mais do que Deus. Ele julga, na sua ignorância, como louco, ser mais sábio do que Deus. Quando? Ora, quando o homem determina que vai resolver todos os seus problemas à sua própria maneira. Qual é a maneira de Deus? Eu vou mostrar daqui a pouco no capítulo 12. Vamos correr para a gente chegar lá. Você vai conhecer a vontade de Deus. Aí você vai abraçar essa vontade de Deus. Vai tomá-la como a expressão natural do novo homem. Você vai tomar para si, vai colocar no seu coração. E você vai formatar sua mente. E vai formatar o seu coração. Você vai dar um boot. E vai fazer uma nova edição de vida. A partir dessa vontade divina. Aí diz assim no versículo 8. Porém que se diz, a justiça da fé diz assim, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Em outras palavras, a palavra da fé, a pregação da fé do Evangelho, não é algo que está fora, que agora vai entrar em você. Não, já está aí dentro. Está aí em você. O Evangelho apenas está dizendo o que você é. Está mostrando apenas o que Cristo é em você. O que Cristo realizou e já está disponível em você. Aí diz assim, se com a tua boca, portanto a palavra está perto de ti, no teu coração. Onde é que está essa palavra? Está no teu coração. Essa palavra é Cristo. E está na tua boca. De maneira prática, ele vai trazer essa palavra do coração e da boca para a nossa prática. Ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando é que ocorre a salvação? Primeiro ponto, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Então, quando diz se com a tua boca confessares, está dizendo, vamos pegar primeiramente a expressão, o verbo confessar. Cuidado, que confessar é muito mais do que você falar. Quantas vezes nós falamos tantas coisas sem confessar aquelas coisas? Elas não vêm daqui de dentro. Você fala porque tem uma arma na sua cabeça. Você fala porque está com medo de ir para o inferno. Você fala porque falando você pensa que vai para o céu. Então nós falamos uma série de coisas. Mas confessar, a confissão, ela brota de um
conhecimento de causa. Eu conheço aquela verdade. Eu conheço a Cristo. Sei quem Ele é. Eu sei que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Eu só posso ser o servo. Não tem alternativa. Se Ele é o Senhor, eu sou o servo. Eu não posso ser Senhor da minha vida. Se eu não sou Senhor da minha vida, eu não tenho as rédeas da minha vida nas minhas mãos. Não tenho. A minha vida não pode ser mais conduzida por mim, pelos meus achismos, pelo meu caráter, pelo meu temperamento. Pastor, mas porque o meu temperamento você não sabe? Pois é. Se você, primeiramente, tem que confessar. A confissão parte, primeiramente, do conhecimento de que Ele é o Senhor. Porque a despeito de você confessá-lo ou não, Ele é o Senhor. Ah, você não acredita? Não tem problema, Ele é o Senhor. Então, para eu confessá-lo como Senhor, tem que conhecer que Ele é. Salmo de número 2. Quando os homens dizem, rompamos as algemas, sacudamos, né? Ali é o homem querendo se separar de Deus. Este homem, inimigo de Deus, que não reconhece o senhorio do Senhor e do seu ungido. Conforme ela diz, eu estabeleci o meu rei. Deus, o Pai, já estabeleceu o Cristo, acabou. Ele é tudo que está lá em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1 e 2. Ele é a plenitude de todas as coisas e Ele é a plenitude de Deus. Pronto. O que mais você quer? Esse Cristo bendito, maravilhoso. Então eu tenho que primeiramente conhecer. Segundo, para eu poder confessá-lo como Senhor, não basta eu conhecer. Eu tenho que reconhecer. Por exemplo, às vezes você tem uma autoridade em tal lugar, em tal setor, você sabe que ela é autoridade, você tem um conhecimento, mas você não reconhece. Não tem a disposição no coração de tê-la como autoridade sobre você. Não há o reconhecimento, não pode haver uma confissão. Confissão é a expressão da verdade do coração. Toda vez que você expressa algo que reflete a integridade da verdade que se tem no seu coração, isto é uma confissão. Então, somente quando eu conheço que o Cristo de Deus é o Senhor, e somente quando eu reconheço esse senhorio, é que eu posso confessá-lo. Então, quando fala, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, está dizendo, certamente as trevas da ignorância foram dissipadas, você foi iluminado, você reconhece que Cristo é a videira e que você é um ramo. Você reconhece que toda a vida que te sustenta procede dele. Você sabe que sem a videira você nada pode fazer. Você está completamente certo e seguro que o fruto que você possivelmente poderá dar procede da seiva que é constituída dentro da própria videira e que te alimenta, constantemente. Esse ramo, portanto, nunca vai querer sair da videira para ser a própria videira. Para ser uma própria videira, ou eu serei uma videira separada dessa videira, essa videira que só quer ser videira. Por que nós temos que ser os ramos e ela a videira? Não tem essa discussão. É um reconhecimento. O ramo está ali, ser um ramo frutífero. Então a salvação opera nesses termos. A salvação de uma mente que outrora estava escrava do mundo, do pecado. O mundo e o pecado, enquanto o engano que tomava de conta do seu ser, o levava cada vez mais para longe de Deus. Mas veja, capítulo 12. Você fala assim, pastor, agora eu vou querer. Quero caminhar. Então, veja que maravilha. Capítulo 12, versículo 1.
Rogo-vos, pois, irmãos. Depois que Paulo apresenta o evangelho aplicado, ele demonstrou o que o homem é na sua condição caída. Ele mostra a obra de redenção, de reconciliação, o modo como se apropria dessa salvação, não é? Por meio do confessar a Cristo enquanto o Senhor, crendo no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque é a ressurreição dos mortos, permita-me dizer que eu pulei essa parte, é que constitui o Cristo, o Senhor. Ou seja, ele se faz homem, e se ele não ressuscitasse, ficaria como um mero mortal no Hades, para onde todos os mortos vão. Mas quando diz que ele ressuscitou, é o que está em Romanos capítulo 1, versículo 4, que é pela ressurreição que ele é declarado Filho de Deus. A ressurreição é a maior demonstração de quem de fato ele é. Portanto, quando eu confesso a Cristo como o Senhor e creio na sua ressurreição, eu estou dizendo, é de fato, se ele ressuscitou, então ele é o Senhor. Então agora ele vai falar qual é o caminho a seguir. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Interessante isso, porque ele acabou de apresentar o evangelho, e agora ele fala, rogo-vos, pois. Vem um rogo. Em outras palavras, olha, é preciso que algo aconteça diante da pregação do evangelho. É como se fosse o convite, o que hoje chama de apelo, a uma reação positiva ao evangelho. Ele fala, olha, aquele que crê no evangelho, ele precisa ser um sacrifício vivo. Muitos falam, poderia até morrer pelo Senhor, né? Quando lê o livro lá, a história dos mártires, não sei se já leram, fala sobre os mártires da história, cada história tremenda, cada morte que comove, né? Mesmo quando Inácio, por exemplo, ele de Antioquia, ele estava já para entrar na arena, mas seria devorado pelos leões. Ele estava na companhia de alguns amigos, irmãos, ali talvez falando, rapaz, você vai mesmo, tem certeza? Não tem um meio de escapar disso? E aí então, eles lá conversando, e eles tentando dissuadi-lo da ideia, de repente se ouviu o rugido dos leões, e aí eles estremeceram os amigos, e Inácio de Antioquia falou assim, olha, eu sou o trigo de Deus, que serei moído pelos dentes dos leões, para me tornar uma fina massa, ou uma fina flor de farinha, para que seja feito um pão, para alimentar a Deus e os homens. Que coisa mais bonita, né? Lindo. Tem os mártires que Deus já definiu na história, por soberania divina. Deus fala em Apocalipse, né? Que ainda tem aqueles que vão morrer segundo aquilo que Deus definiu. Mas Paulo diz, olha, antes de você querer fazer um ato heróico, não, eu quero ir para um mosteiro, ficar lá, virar um monge, ficar recluso da sociedade, porque eu quero sair do mundo, né? Porque ele acha que o mundo é pecaminoso, o mundo no sentido onde nós moramos, as cidades, os lugares. Ele quer sair fora, ele quer ser um ermitão, ter uma santificação por separação do mundo material. Paulo fala, não, gente, nós devemos ser um sacrifício para Deus, ou seja, sacrifício vivo. Estando nós vivos, estarmos constantemente sendo oferecido como morte para todas as coisas pecaminosas, como um sacrifício a Deus. Ou seja, ele está falando que a velha natureza, a velha consciência, o velho coração tem que estar na cruz. Isso tem que ser destruído. É um dizer não constantemente. Toda vez que ele vier na mente ou no coração, qualquer pensamento, qualquer desejo que seja contra
o evangelho de Cristo, aquilo que Cristo ensinou, e Paulo vai dizer aqui, nesse capítulo, você diz não. Como é que eu posso ser um sacrifício vivo? É sempre você, em nome do evangelho, por confissão ao evangelho, porque você está totalmente convencido e ajustado ao que diz o evangelho, você não acredita na mente, no coração do velho homem. Você não acredita. Ele constantemente vai lhe falar: age assim, faz assim. E você tem que pregar para o velho homem e dizer: o seu lugar é crucificado. É como um sacrifício oferecido, imolado, morto. Só assim Deus se agrada. Tanto é que a obra de Cristo foi exatamente se revestir da humanidade para levá-la à cruz. E isso agrada o coração do Pai. Este é o meu filho amado. As 3 vezes que se fala que a voz de Deus, o Pai, fala, o filho está numa situação em que a sua morte é de alguma maneira anunciada. Mas veja, aí ele diz: e não vos conformeis a este século. Ou seja, o nosso coração não pode ser moldado segundo este século. Ou seja, nós seremos totalmente o oposto de tudo o que é esse século. Não no que tange a roupa que você veste, nem ao carro que você anda, nem a comida que você come. O reino de Deus não consiste nessas coisas, em comidas e bebidas. Tampouco consiste em não toques, não proves, não. Isso é o asceticismo que falamos semana passada. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus são todas as virtudes de Cristo no coração. Não se conformar a esse século é você olhar para esse século e ver a injustiça prevalecendo. E se você estiver sendo constituído com a mente de Cristo, você vai ser aqueles de que diz lá em Mateus 5: bem-aventurados os que choram. Chorar por quê? Porque você não suportará ver tanta maldade. Você não corrobora com a maldade. Você não assimila aquela maldade. Você não se conforma com aquela maldade. Você sofre pela injustiça, pela maldade, pela fome, pela miséria, pelas doenças, por tudo o que é pecado ou procedente dele. Mas transformai-vos, olha, pela renovação da vossa mente. É uma nova mente sendo gerada, para que experimenteis qual seja a agradável, perfeita e vontade de Deus. E agora ele passa a falar qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. E logo ele, falando àqueles que creram no Evangelho, ele começa pelo aspecto do corpo de Cristo. Ele começa pelo aspecto coletivo. Porque o primeiro ambiente no qual somos inseridos é a igreja. A conversão logo nos introduz nesse ambiente pedagógico. Igreja é um ambiente pedagógico. É um ambiente de aprendizado. É um ambiente onde nós somos colocados com pessoas das mais variadas ideias e disposições. E nós agora temos que aprender nesse colégio divino a viver em harmonia, em amor. Viver como um corpo, sem nenhum distúrbio, totalmente orgânico, em perfeita harmonia e unidade. Ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Um dos grandes males na vida social, nos nossos relacionamentos, e sobretudo na igreja, sobretudo porque a igreja é o lugar, o ambiente onde se deve expressar o novo homem, a nova vida. É alguém pensar de si mesmo além do que convém. Seria mais ou menos o irmão João. Eu pego como exemplo tese, tá, João? Nada a ver. O João pensando assim: rapaz, eu estou com quase 8 anos nesse ministério aqui.
venho às reuniões, de repente aparece lá o Henrique, não tem nem 6 meses, não sabe nem se fica, já deram a câmera para ele poder manusear, já está lá sentado na câmera, lá, filmando. As irmãos acham engraçado, mas vocês sabem que isso é muito corrente, não sabe não? Isso é muito corrente. Muito corrente. Isso acontece demais, não é? Lógico, você tem um exemplo banal, muito simples, né? Mas isso acontece. Eu me recordo numa ocasião que nós estabelecemos um irmão como obreiro, cooperador da palavra, numa das nossas congregações, e aconteceu que uma pessoa achou ruim, saiu do ministério. E quando eu fui perguntar e fui saber o motivo, não, porque meu filho está lá na igreja lá há tantos anos, aí o outro acabou de chegar, é cooperador, meu filho não é? Eu falei, mas é muito simples, seu filho não tem essa habilidade e tampouco esse chamamento para a palavra, pelo menos é o que ele demonstrou em todos esses anos. Ele pode funcionar muito bem noutra área, como funcionava muito bem noutra área, mas se você precisa de um cooperador, você tem que buscar alguém que esteja totalmente envolvido com a palavra e que não somente ame a palavra, que é dever de todos, mas que tenha o desejo ardente de, se envolvendo com a palavra, se tornar um ministro da palavra. Agora, não é dar um título para alguém, uma atribuição apenas para dizer que a pessoa, não é questão de tempo de serviço. Então nós não devemos pensar acerca de nós mesmos mais do que convém. Devemos pensar com moderação. Não, eu estou aqui e Deus, o que eu faço aqui, Deus me deu, eu vou fazer com diligência. Ele diz mais aqui, versículo 4: porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele passa a discorrer uma série de dons, que foge um pouco das características daqueles outros dons de 1 Coríntios 13, ou 12, né? Aqui, olha como é que ele coloca: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ou seja, não pense em você que você, enquanto membro do corpo de Cristo, só é um membro em atividade se você tiver um cargo. Na verdade, a maioria dos cargos em igreja são ofícios. Os dons, eles são orgânicos. Aqui fala, por exemplo, daqueles que presidem, daqueles que estão ali como dirigentes, presidentes. Não entenda não como cargo, mas como ofício. Há pessoas que estão preocupadas com toda a administração desta igreja. Por exemplo, preocupado com o aluguel, com a organização, com os pagamentos das contas da igreja, não é? Ele está presidindo, administrando, para que você e eu não tenhamos essa preocupação. Aqui nesse ministério, graças a Deus, eu não tenho nenhuma preocupação administrativa. Embora eu acompanhe, mas todo o peso está sobre o ombro de outras pessoas. Vocês entendem? Eu me dedico à palavra livremente, ainda que quando as ofertas ficam um pouco difíceis, eu acabo me preocupando, mas o fato é que existem pessoas que falam: pastor, esqueça tudo isso, deixa, a gente cuida aqui, e você vai lá, se dedica à palavra. Nós não queremos nosso pastor preocupado com outra coisa que não seja a palavra, para que o canal, né, do espírito humano esteja desimpedido das preocupações dessas coisas. Vocês entendem? Aquele que preside. Mas aqui também fala, por exemplo, aquele que exerce misericórdia. Está falando de corpo de Cristo e membro do corpo de Cristo.
Mas qual é a ideia que nos passaram é que ser membro do corpo com função é fazer alguma coisa no sentido de que seja declarado, visto, outorgado, estabelecido. Fala, não, o membro, ele vai funcionar organicamente. Há membros que são chamados e têm o dom, segundo a graça de Deus, do exercício da misericórdia. Socorrer, socorro. Não é isso? Liberalidade, ou melhor, contribuir. Quem contribui, tem pessoas que são chamadas e elas contribuem, elas têm algo no coração a mais do que o comum de todas as pessoas. Não é? Aqui fala, enfim, o que exorta. Então veja aqui, não se pode pensar além do que convém. Aí ele continua dizendo, o amor, versículo 9, seja sem hipocrisia. Ou seja, a hipocrisia, ela é uma característica do velho homem. Hipocrisia é o fingimento. Você finge ser uma coisa que não é. Uma coisa enganosa, uma farsa. Detestai o mal. Ó. Quando você vir o mal, você fala, não dá, para mim não dá. É maldade. O problema, eu já observei isso na igreja muito. Na igreja que eu falo, na minha vida de igreja, eu vi muito isso. Quantas pessoas fazem maldade em nome da santidade? Já vi inúmeras vezes. Inúmeras. Só praticam a maldade contra o outro, dizendo, não, nós temos que preservar a igreja. Você está destruindo um membro, dizendo que isso é em nome do todo. Como destruindo o membro? Detestai o mal. Veja, apegando-vos ao bem. Detestar o mal não é quando você vira o mal, você ficar irado e querer combater o mal com guerra, com batalha em nome do evangelho, você sendo mal para combater o mal. Que eu acabei de falar agora, muitas pessoas fazem a maldade em nome do evangelho, em nome da santidade. Mas a maneira de você odiar ou detestar o mal é apegando-se ao bem. É um modo. Então veja que o crente, ele está sendo chamado aqui, não é para você não tocar mais aquela música no seu violão que você aprendeu, não. É para você detestar o mal e apegar-se ao bem. Olha, ele fala, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Já imaginou? Todo mundo preferindo o outro em honra, dando ao outro a honra. Que coisa mais bonita. Mas isso é a expressão, entre aspas, natural do novo homem. Ou seja, é natural que ele haja dessa maneira. O novo homem não vai ter nenhuma dificuldade de agir dessa maneira, porque ele é novo homem. No zelo, não sejais remissos. Temos que ser zelosos. A indisposição, a preguiça, ela não faz parte do novo homem. O zelo é tudo aquilo que nós devemos fazer para o bem do corpo de Cristo. A igreja precisa de cada um dos irmãos. Cada um. Há serviços para todos os irmãos. Todos podem servir. Todos podem fazer alguma coisa. Você pode chegar aqui e sentar aí e falar, eu vou ficar aqui intercedendo pelos irmãos, pela reunião, pela palavra. Você já está servindo o corpo de Cristo. Está servindo. Ele sentado, intercedendo, clamando, ao invés de estar conversando fiado, mentindo, inventando história, fofocando. Não, você está aqui, olha, Senhor, que essa reunião seja uma bênção. Senhor, que a Tua palavra alcance o meu coração e do Teu povo. Que a Tua palavra, ela como uma espada possa entrar o coração de todos nós, discernir, separar, fazer a obra. Se você tem um serviço a realizar, que seja com zelo, com capricho, com carinho,
não é? Com amor, com dedicação, com empenho, porque se faz ao Senhor. Versículo 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 12: regozijai-vos na esperança. Temos que aprender a regozijar na esperança. Nós temos uma esperança, nós não somos perdidos. Nós estamos caminhando daqui para melhor. Estamos caminhando para o reino, manifestação do reino de Cristo Jesus, para a imortalidade. Termos um corpo incorruptível. Estamos caminhando para aquilo que é perfeito, quando não mais veremos por espelho, mas veremos as coisas como de fato elas são. Então nós temos que ter essa alegria da esperança. Às vezes a igreja se reúne, não raras vezes a gente vê os irmãos ali, olhando, desanimado, ou se não está desanimado, também não está animado, cada um na sua, esperando para ver se algum palhaço sobe aqui para fazer alguma brincadeira, alguma coisa. Não, nós temos que nos regozijar da esperança. Quando a igreja se reúne é para glorificar a Deus pelas bênçãos da salvação, da vida eterna, e com alegria cantarmos, adorarmos a Deus, contagiar o outro com a nossa esperança, ajudá-lo a perceber talvez aquilo que ele não está percebendo, ou ajudá-lo na sua dificuldade, não é? Na tribulação, sede pacientes. Então vai ter tribulação, não tem jeito, mas a paciência, ela faz parte do novo homem. Na oração, perseverantes, constantes, não é? Constantes nas orações, não no sentido de você ter momentos regulares de oração, ainda que tenha, é bom, mas no sentido de termos uma vida em constante oração, como Paulo ensina, orai sem cessar. Aí diz um 13: compartilhai as necessidades dos santos. Que maravilha, né? Compartilhai a necessidade dos santos, porque é próprio do novo homem o altruísmo. É próprio, é natural, é uma expressão natural do novo homem doar-se, compartilhar a dificuldade do outro, praticai a hospitalidade. Quando Paulo falou essas palavras aqui, o tempo dele era bem diferente do nosso. Hoje em dia, dificilmente a hospitalidade é difícil, em razão de contextos, né? No sentido de que nós não encontramos muitas pessoas que passam a hospedar em casa. Naquele tempo tinha muitos irmãos que viajavam longos caminhos pregando o evangelho e precisava, né, de lugar para ficar, enfim. De todo modo, nós temos uma boa e ótima oportunidade em época de conferência, por exemplo, quando vem irmãos de fora, às vezes vem irmãos de tão longe. Eu não quero sensibilizar os irmãos pelo exemplo, né? Mas eu já ouvi de irmãos comprarem a sua passagem de 10 vezes para vir à conferência em Brasília. Que maravilha. Mas, pastor, isso é normal, todo mundo tem cartão de crédito, divide 10 vezes, 6 vezes, 8 vezes, natural. Sim, mas é para ir a uma conferência. Não é uma viagem à praia, não. É o valor que se dá. Aí você vai verificar a condição material do irmão, não tem condição, não teria nenhuma condição de vir. Fez aquilo tirando da goela para vir. Não é? De repente alguém fala, pastor, olha, no dia que tiver um irmão desse, dessa na qualidade que você conhece, até porque jamais eu intercedo por nenhum irmão se eu não tiver plenamente claro da necessidade. De repente alguém pode ajudar. Pastor, eu posso hospedar. Pastor, eu posso contribuir com a passagem do irmão, porque isso é uma riqueza. Se alguém vem aqui, por exemplo, eu não tenho condições, eu não vou ficar em casa assistindo para a internet, é transmitido, mas não é o desejo de estar perto, de estar próximo, de estar junto, de colher diretamente de onde está, ao vivo, naquele momento. É muito bonito isso. Enfim, abençoai os que vos perseguem.
Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém, olha, a ninguém, não torneis a ninguém mal por mal. Nunca. Não tem porquê. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto puder, ou melhor, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, você não vai matar ele com a palavra na cabeça, né? Mas também não é obrigado a dar de comer, né, irmãos? É inimigo, né? Seja pelo menos indiferente, não é? Não é não? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal. Olha, não te deixes vencer do mal. Quantas vezes, porque você recebe o mal uma vez, você perdoa, tal, recebe 2 vezes, aí você vai se cansando. Uma hora ele te vence. Ah, chega, cansei. Que coisa é essa, rapaz? Agora você vai ver também. Está achando que eu sou o quê? Está achando que eu sou, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a expressão natural do novo homem, né? Tanto que isso aqui, quando eu falo natural, é natural se você primeiramente for convencido pelo Espírito Santo de que este é o caminho que nos leva à casa do Pai. Este é o caminho da verdade. Tudo que não foi isso é mentira. É uma mentira que se instaurou na mente do homem e parece-lhe, portanto, verdade, mas não é. Que nós sejamos profundamente iluminados com essas palavras e que elas nos ganhem para a glória de Deus. Tá bom?